Olá, meus irmãos e minhas irmãs, espero que vocês estejam bem, que Deus continue abençoando os seus sonhos, a sua família e a sua jornada. Nos nossos últimos vídeos, nós falávamos um pouco sobre quem nós somos, trabalhávamos com a ideia de identidade, e chegamos à conclusão, de acordo com as Escrituras Sagradas, de que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer, então, que todos os seres humanos vivendo neste mundo, eles receberam da parte de Deus uma variedade de atributos, como a racionalidade, a espiritualidade, a moralidade e dentre tantas outras questões que fundamentam e ao mesmo tempo constituem o nosso comportamento no dia a dia. Mas além disso, nós aprendemos que essa imagem foi ferida por conta de uma decisão errada e nós nos tornamos alienados, distantes, incapazes de compreender a grandeza do amor de Deus e a sua própria graça. Diante dessa circunstância, a pergunta total, a pergunta central é: o que Deus fez? Quando nós lançamos os nossos olhos nas Escrituras Sagradas, nós encontramos uma variedade de textos que afirmam que Deus mudou a nossa vida em Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre os homens, realizou o seu ministério terreno e ele cumpriu o papel de refazer, de transformar o nosso próprio coração. Nós podemos então afirmar que nós somos recriados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo, ao escrever aqueles irmãos no passado, partiu do pressuposto de que Deus nos deu uma nova vida, uma nova maneira de pensar, de guiar os nossos sonhos e de guiar a nossa própria jornada neste mundo. Mas tudo isso só pôde ocorrer por conta do sacrifício de Cristo, por conta da sua obra vicária, por conta de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário para mudar, para transformar completamente a nossa história, o nosso coração e para fazer com que nós nos tornássemos próximos, amigos de Deus. Portanto, é importante compreender todos os dias que quando nós falamos sobre a nossa própria identidade, nós precisamos compreender de que agora nós somos absolutamente cristocêntricos porque fomos alcançados pela obra vicária. Portanto, a nossa vida é conduzida por uma dinâmica cristológica. A obra de Cristo na cruz do Calvário triunfou sobre o mal, triunfou sobre todos os elementos que nos impediam de ver e de experimentar uma relação de significados eternos com o próprio Deus. Quem nós somos? Nós somos recriados em Cristo Jesus, habitados pelo seu poder e pelo seu Espírito. E agora a nossa maneira de pensar, de viver, de dialogar com a política, com a economia, com a educação, é completamente distinta de qualquer outra forma de pensar e de construir os elementos culturais de uma sociedade em si. Hoje eu gostaria muito que você pudesse compreender que nós somos muito mais do que religiosos, do que protestantes, do que evangélicos, mas nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e que tentam todos os dias transmitir essas verdades de um Cristo que reina sobre todos os elementos. E, portanto, esse Cristo nos convida a ter uma vida de alegria, de comunhão, de santidade, de pureza, porque Ele mudou a nossa história e o nosso coração. Não há possibilidade nenhuma em afirmar que a nossa transformação, que a nossa salvação dependem exclusivamente do nosso código moral. Na verdade, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e a graça dele nos alcançou e nos refez. O desafio que você tem, você que me ouve, você que me acompanha via Facebook, é o desafio de compreender que a sua vida pode ser plenamente transformada, independente do que você tenha vivido, do que você tenha feito, do que você tem feito nesse exato momento. É muito importante compreender que a graça de Deus, revelada no seu Filho, nos permite recomeçar a nossa história, reconhecendo que nele e por meio dele a nossa vida pode ter um sentido real, pode ter um significado eterno. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele pode revolucionar a história das pessoas como revolucionou no passado. E é interessante compreender que durante o seu ministério ele disse: arrependei-vos. Ele convidou todos os homens a uma mudança de pensamento, de conduta, de sentimentos, de vontade ou de decisão. Ele convidou todas as teorias do seu tempo a fazerem uma reavaliação da sua própria essência, do seu próprio código teórico ou código epistemológico. Ele continua nos convidando a uma vida de arrependimento e de transformação, a uma libertação do moralismo religioso, a uma libertação de um tipo de liberdade ou de um tipo de liberdade que não liberta, mas que escraviza os homens a códigos ilusórios que não permitem que o homem compreenda de fato quem ele é. Eu espero que Deus possa abençoá-lo e que você possa compreender que em Cristo nós nos tornamos agora novas criaturas, pessoas transformadas e modificadas pelo seu amor e pela sua graça. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua história e a sua família. Um grande abraço. Deus nos abençoe.